tarde, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo nessa tarde gelada hoje para fazer aqui a nossa live, conforme prometido para vocês, comemorando os nossos 1.000 seguidores, né? Então, desde já, muito obrigada. Escolhemos aí uma convidada muito especial que vai falar do outro lado do mundo, trazendo muita informação. E quem não puder acompanhar agora também vai ficar salva, né? Depois vocês podem compartilhar, reassistir e anotar todas as dicas aí preciosas para conquistar a liberdade geográfica, financeira e profissional. Bom, eleita LinkedIn Creator em 2022, a nossa entrevistada de hoje é jornalista de formação, né, e minha colega aí da primeira profissão, mas com o tempo ela percebeu que o papel dela era muito mais do que comunicar. Era transformar a vida das pessoas e ajudá-las a ter mais conhecimento e assim conquistarem o que desejam. A Ju Fernandes também trabalhou na África e na Europa e fundou a Mentoring Academy, uma empresa que capacita profissionais que querem se tornar mentores no mercado com credibilidade e um processo de mentoria eficiente. Como consequência, ter mais qualidade de vida, liberdade profissional, geográfica e financeira, né, se assim desejarem. Hoje ela vai falar com a gente direto de Praga, República Tcheca, comemorando aí os nossos 1.000 seguidores e trazendo informações de como é possível, né, alcançar esse estilo de vida que hoje está tão em alta na internet. Dicas que ela também compartilha no canal do YouTube Sou Ju, para inspirar outras pessoas a buscarem a sua liberdade ao redor do mundo, tá, gente? Quem tiver aí perguntas e curiosidades. Boa tarde, Marima. Olá, Ju. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tava aqui escutando falar do frio e tô te vendo toda encasacada, né? Aqui a gente tá no verão, estamos no verão em Praga, mas eu tava comentando com a minha mãe ontem, porque ela disse: ai, o frio já chegou aqui. Eu falei: tá, mãe, quantos graus tá aí? Ah, tá uns 13. Eu falei: gente, mas aqui eu acordo com 10 e a gente tá no verão. É, E vocês aí é. com 13 estão no inverno. Como pode, né? Eu já tô aqui de pelinho, estufa, porque aqui é aquele frio doído, né? É um Sim. pouquinho diferente. Acho que a tua mãe tá em Joinville, né? Tá em Joinville, É, exatamente. tá aqui E o meu pai, pertinho. Bom, meu pai acabou de entrar aqui, ó. Ele mora em Blumenau, ali pertinho, então lá também tá frio. Ele já mandou hoje, tinha frio, tinha chuva, tinha tudo. é bem isso. Tá me ouvindo bem, Ju? Tô super bem. Ah, então tá bom. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada por Obrigada. aceitar esse convite aí. Eu sei que a tua agenda também não deve estar com muita folga aí, tá na correria, mas, né, fico muito feliz que tu aceitasse compartilhar um pouquinho da tua experiência aqui, que eu já sou fã, sempre acompanho pelo LinkedIn, leio os materiais, né, e com certeza vai ajudar aí muita gente. Não sei se queres Show de complementar bola. alguma coisa da apresentação. Não, maravilha. Já fez um baita de um resumo aqui. E só complementando aqui, claro, né? Cada vez mais a gente compartilha o conhecimento, tanto pelo canal do YouTube, tanto aqui no Instagram, quanto lá no LinkedIn, justamente para fazer com que eu consiga inspirar outras pessoas a buscarem cada uma as suas liberdades. É o que a gente vai falar sobre aqui hoje nessa live, é entender um pouquinho sobre essa questão da liberdade, mas o que eu faço é isso. Eu estou em todo lugar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Como você mencionou, a agenda, ela às vezes até difícil de conciliar, mas uma questão é planejamento, Carol. Quando a gente tem planejamento, a gente arranja tempo. Planejamento e produtividade, né? Tá aí a chave do sucesso. Exatamente. Bom, vamos lá então, que a gente quer saber muitas coisas da Ju, né? E a nossa primeira pergunta, Ju, é o que te atraiu para seguir a carreira no jornalismo e como essa tua percepção da profissão evoluiu ao longo do tempo, né? Não sei se tu era já que nem eu, que tipo, eu gosto de falar com pessoas, conhecer lugares, então vamos lá estudar o jornalismo. Não, eu gostava de escrever. E aí, fazendo aquela seleção ali das profissões na época, porque quando a gente estava lá me escolhendo, a gente não tinha um leque tão grande, a gente não tinha um conhecimento de quantas profissões a gente poderia seguir, quais as áreas a gente poderia seguir. Eu só tive noção mesmo de que, nossa, existe isso, quando eu de fato já estava na faculdade.
Mas antes, lá no primeiro ano do ensino médio, eu já comecei a fazer aquela listinha do que eu não queria fazer. Eu era péssima em matemática, física, eu Ah, eu passava também. longe. Então, essas eu já fui eliminando, já foi mais fácil. Só que eu tinha uma afinidade muito grande com a aula de português e principalmente na aula de redação. Eu falei, opa, tem aí um meio, né? Então, vou tentar jornalismo. Então, desde o primeiro ano, eu já fui ali alimentando essa ideia, já fui me aproximando um pouco mais da profissão, entendendo o que fazia. Só que, como eu mencionei, eu queria escrita, eu queria o impresso. Eu falava assim, não, eu não quero aparecer na televisão, eu não quero fazer vídeo, eu não quero fazer audiovisual, eu quero escrever, não quero aparecer. Entrei na faculdade, passei no primeiro ano que eu fiz o vestibular, eu não passei, por uma questão de eu não estava focada. Então, no ano seguinte, passei o ano todo estudando e botei na cabeça que eu queria passar numa federal. Então, fiz a UFPR, que é a Federal do Paraná, fiz a de Santa Catarina, que foi a que eu fiz, a UFSC, e fiz no Rio Grande do Sul também, porque eu sou natural de lá. E a minha avó até ficou super feliz. Ai, vai morar comigo, isso, aquele outro. Eu passei nas três, mas acabei optando por fazer a UFSC, que já era, eu já tinha o meu coração ali, eu já queria fazer Aham, em Florianópolis, né? E aham. ali acabei vendo no primeiro semestre que eu falei, tá, vou entrar nessa parte do empréstimo e tudo mais, mas fui conhecendo outras áreas que incluía o audiovisual. E acabei mudando totalmente meu foco, deixei o empréstimo de lado, e até porque, né, em questão de mercado, né, também já estava morrendo um pouco, o audiovisual estava ganhando um pouco mais de espaço, então acabei seguindo por aí acompanhando toda a evolução do jornalismo com a entrada do marketing digital. E aí que entrou a minha carreira, foi ali que eu iniciei de fato no mercado, né? Pelo marketing digital. Que legal e que interessante, né? Porque eu já era outra pegada. Não, eu não gosto do impresso, eu quero TV, queria o vídeo. E aí também eu lembro que eu tentei na época para as duas e era bem concorrido, né? Antigamente. E aí eu não passei na federal de cara, e aí o meu irmão que me convenceu assim, não, faculdade quem faz é o aluno tal, e eu acabei na Univale, senão eu ia ficar mais um ano estudando para passar também. Mas foi bem assim. Exatamente, exatamente. E hoje estás falando, né, Ju, com a gente direto de Praga, que também não é um destino tão comum aí, né, que o pessoal escolhe. E claro que teve um caminho percorrido para hoje tu, né, poder trabalhar online, tá aí conciliando outras atividades. Tu sempre sonhou com isso, assim? Conta pra gente também o que tu foi fazer aí na capital da República Tcheca. Não, é engraçado, porque quando eu comentei com algumas pessoas próximas que eu estava vindo para Praga, todo mundo, meu Deus, mas o que você vai fazer em Praga? O que tem em Praga? O que você vai fazer lá? Respondendo a última pergunta, depois voltando ali para como é que eu identifiquei isso, né? Por que eu segui justamente por esse caminho? Eu estou aqui neste momento, né, em Praga, cursando um, um, um workshop, não é bem um curso, mas um workshop na Prague Film School sobre filmmaking. Então, se a gente for analisar ali o que eu faço na Mentor Academy, que é a parte de mentores e tudo mais, as pessoas falam, mas o que tem a ver uma coisa a ver com a outra? Mas aí é que tá. Hoje eu sigo um estilo de vida que a gente chama de slash career, que não é uma carreira só, são Uma várias. carreira. É, Aham. que a gente consegue conciliar aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente tem maior habilidade, aquilo que a gente realmente consegue entregar. E não precisa ser um caminho só. Podem ser caminhos distintos. Como a gente estava mencionando aqui, né? Nós duas aqui não tivemos esse dom de ter afinidade com a física, com a matemática, era muito mais a humanas. Mas tem muita gente no mercado hoje, Carol, que tem esses dois lados e que às vezes ou trabalha na parte de tecnologia, na parte de exatas, e tem uma outra habilidade e que gostaria de seguir naquela carreira também, não só nesse caso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo esse workshop de filmmaking justamente para improvisar, para melhorar a minha capacidade do audiovisual. Na questão de planejamento de gravação, a questão de equipamento, de como eu consigo entregar maior valor por meio dos conteúdos que eu já faço. Então, Uhum. eu tenho um canal no YouTube, eu compartilho conteúdos por lá. O meu projeto de mestrado foi focado no audiovisual.
Então, eu queria entender por que que muitas pessoas, elas deixam de compartilhar o conteúdo por vídeo, isso que a gente está fazendo agora, ou aqueles vídeos que a gente faz por celular mesmo, um story ou um vídeo mais rápido. Por que que as pessoas têm tanto receio de fazer isso? Eu queria entender esse medo. Então, eu E fiz. foi o medo do julgamento mesmo que tu descobriu aí na tua pesquisa? Foi. E sabe o que é engraçado? Porque quando eu iniciei o processo para entender isso, eu falei, não, eu quero seguir isso aqui, eu quero entender, eu quero auxiliar ainda mais. Não só os meus mentorados na mentoria, porque é uma parte da mentoria, como é que eles compartilham o conhecimento da melhor maneira para criar essa conexão com as pessoas, mas compartilhar com as pessoas aqui na rede também. Porque tem muita gente que deixa, às vezes, de postar alguma coisa, uma curiosidade, ou tá viajando, ou mesmo no trabalho. Nossa, que dica legal, que bacana, né? Eu posso compartilhar isso, mas tem receio. E eu achava, Carol, que o problema era aparência. Que às vezes as pessoas não se sentiam bem se vendo. Porque às vezes é difícil, quando a gente não tem esse costume, é difícil mesmo. Não só se vê, mas também quando a gente se ouve. Nossa, mas É. eu sou assim, as pessoas me escutam desse jeito, né? Aham. Então, eu achava que era isso. Então, eu fiz uma pesquisa com 12 profissionais, entre eles público feminino e masculino, que eram os meus mentorados, que eu já tinha feito um processo de vídeo com eles e tinha sentido isso, essa questão desse receio, né, de compartilhar conhecimento dessa forma, mas também com um público que trabalha com isso, com profissionais desse meio. Entender como é que eles percebem com os clientes deles, né, nessa parte, porque tem muita gente que vai buscar a produção de vídeo, mas nem sempre está preparado para isso. Então, acabei descobrindo que não era a questão da aparência, mas e sim na segurança que as pessoas têm ao transmitir a informação. Aham. Se elas não se sentirem seguras naquilo, não, eu tô aqui hoje com a Carol compartilhando questão de liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. Se eu não me sentir segura com as informações que eu vou trazer aqui e compartilhar com os outros, eu me fecho. Então, tem muita gente hoje que tem muito conhecimento, mas ainda não tem, falta essa segurança para fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Não venceu o bloqueio, né? E é um processo, gente, né? Faz parte Exatamente. também. E Exatamente. antes disso, Ju, durante a carreira, né, como é que foi a experiência de realizar trabalhos ali na África e na Europa para empresas de vários setores? Assim, foi nessa época também que já te abriu um pouco mais a visão, de pensando, opa, né, eu tenho aqui mais possibilidades. Essa questão de estar em um local do mundo a cada momento, né, 3 meses aqui, 3 meses lá, um pouquinho aqui, na verdade, não começou com essa experiência que eu tive na África e na Europa. Tá? Começou quando eu tinha 17 anos, que eu Nossa, fiz a minha primeira viagem internacional. Que eu fui para o Canadá, para Toronto, fiquei morando lá. Foi a primeira viagem. Nunca tinha viajado sozinha, nunca tinha saído do país. Falei, não, eu queria fazer. Eu fui esperta. Se meu pai ainda estiver assistindo, ele vai entender isso. Quando eu tinha 15 anos, ele perguntou aquela coisa, né? 15 anos, aquela festa de debutantes, que é festa, isso, aquela festa toda. Hoje em dia, eu nem sei se as adolescentes fazem isso. Mas na sim. minha época era, né? Fazia aquela festança toda. Aí eu fui esperta, falei assim, não, eu vou pedir a festa, porque eu sei de um jeito ou de outro, ele vai querer que eu faça a viagem justamente para ter essa experiência fora. Dito e feito, eu fiz a festa e depois acabei viajando. Olha, sim, ele tá comentando aqui embaixo. Sim, colocou. Acabei indo para Toronto, tendo essa experiência, fui estudar o idioma, o inglês lá, já tinha base no Brasil, mas fui complementar essa habilidade, esse conhecimento. E ali eu percebi assim, não, eu preciso conhecer várias partes do mundo. Eu preciso ter esse contato com outras culturas, entender como é que as pessoas se relacionam, como é que elas agem na rotina delas, o que elas fazem, o que elas gostam de fazer. Então ali já foi me dando aquele gostinho de eu quero mais, eu quero mais. Aham.
Então, foi a primeira, e aí a viagem do Canadá, eu tenho muitas memórias, se a gente for analisar tudo, eu tenho um álbum de fotos e Valeu a pena, imagens, gostaste de Toronto. valeu super a pena, eu lembro como se fosse hoje, assim, de tudo que eu fiz lá e tudo que eu aprendi, e eu era muito nova, eu tinha 17 anos, e isso é uma coisa que eu incentivo muito as pessoas que me seguem, principalmente aqui no Instagram, os adolescentes. Vai, porque tem muita gente que me manda mensagem quando eu tô viajando, ou eu tô aqui em Praga, ou nas últimas 3 semanas eu tava na Itália, tava na Suíça, tava na Espanha. Nossa, mas tu foi sozinha? Tu vai, né? Não tem aquela experiência, não, tem que ter alguém, só vai. Isso, eu até comentei isso essa semana também, porque eu viajei em 2019 sozinha, né, pra fora, foi a primeira vez. E aí também todo mundo ficou assim, ah, mas convida alguém, isso que, né, a gente já tem idade pra isso. E tipo, mas era aquilo, era o momento meu, e aí eu também comentei ali com os seguidores, né, de que não deixa de viver experiências por não ter companhia, né? Ou Exato. tipo, vai provar, vai experimentar, os outros vão julgar, mas não dá para deixar de viver por não ter alguém, né? E às vezes é um momento teu, tu tem outros gostos também, né? Não vai ali conseguir encaixar bem durante a viagem, então eu aconselho todo mundo aí também. Não, e é exatamente isso, Carol, porque às vezes você até pensa, ah, não vou convidar uma fora, vou convidar a Carol para ir comigo. Mas não tem o mesmo estilo, às vezes a mesma vibe. A gente se conecta muito bem. Nós somos, vamos por amigas de longa data. Mas para aquilo, às vezes, não é bom, não é Exato. benéfico para ambos os lados. Tipo, às vezes uma gosta de fazer compra, a outra gosta de ver museu, né? Passar o Aí dia como todo é que vai andando. fazer? Passei o dia todo andando. E a outra diz, meu Deus, não, eu quero, para, que eu não aguento mais. Então, é muito isso. Exatamente. Só vai. E essa é uma oportunidade, não só de poder se autoconhecer, entender os seus limites e aquilo que, poxa, às vezes eu tenho um receio de fazer isso, será que eu consigo, será que não? Tem a questão do idioma. Eu vim aqui para Praga, eu não falo, não vou dizer que eu não falo uma palavra, eu falo oi e bom dia em tcheco. O resto eu não falo. E ontem até a gente estava numa sessão de casting aqui para ver alguns atores para as produções de vídeo que a gente vai fazer nas próximas semanas. E tinha uma das atrizes que falou assim: olha, eu moro 7 anos aqui e eu não sei falar tcheco. Eu não sei o idioma Vai deles. ser difícil. E é difícil. Então, se você souber pelo menos um pouquinho, né, do inglês ou mesmo o espanhol, A são dois maioria idiomas, fala inglês, dá para a se virar. maioria fala inglês, tá? Então, a questão do idioma não é mais uma barreira. Não tem que ser mais uma barreira. Então, vai para os lugares, conhece a cultura local. E quando você está ali e você se coloca aberta a receber esses conhecimentos e a se colocar nessas situações, você conhece tanta gente bacana, Carol. Agora mesmo, eu não sei, ó, o Kimo aqui, que tá aqui, que entrou, ele tá no curso daqui de Praga comigo. Ele é da minha turma. Eu conheci ele aqui, sabe? E ele não fala português. A gente se comunica de outra forma, com o inglês, o idioma inglês. Então, isso é muito bacana. Ter E essa são coisas que não oportunidade. tem preço, né, gente? É o famoso não tem preço, assim, porque, né, tu vai construindo conexões com o mundo inteiro, né? Exatamente. E ele é da Finlândia. A Finlândia é Ah, o que país, legal. é considerado o país mais feliz do mundo. Eu falei, Uhum. olha, já conheço alguém da Finlândia. Eu falei, Kimo, me conta então por que vocês são tão felizes, tá? Qual é o segredo? Exatamente. E acabou que eu fui, né, criando essa paixão por viajar e tudo mais. Queria buscar isso, queria conhecer outras culturas também, outros idiomas. E essa oportunidade que eu tive na África e na Europa em 2019, ela aconteceu em função da empresa que eu entrei, depois que eu saí da faculdade, que eu entrei numa empresa de tecnologia. Olha eu, né? Não tinha nada a ver com tecnologia. Entrei no setor de marketing como redatora e acabei, claro, era novo, eu precisava também entender aquele segmento, como é que eu podia auxiliar, porque eu tinha habilidade de escrita, de compartilhar, como é que eu gerava isso, mas eu não entendia da parte tecnológica. Então, eu também tive que buscar recursos para me colocar naquele meio e ganhando meu espaço. Isso que compartilho muito com as pessoas que estão entrando no mercado hoje, ou que já têm uma carreira, mas querem entrar num mercado novo, num nicho novo.
busca recurso. Queira aprender dessa forma. Então, eu fui me colocando à disposição e querendo buscar, e querendo aprender, querendo me desenvolver naquilo, fui ganhando meu espaço. Tanto que em 2019, o meu gestor, na época, ele falou assim, ó, a gente precisa fazer um trabalho na, na África, ali na região de Luanda, que algumas das empresas estão lá, e na região de Portugal também, que tem outros segmentos, que é um grupo europeu, e dentro desse grupo tem várias empresas. E uma delas eu trabalhava, mas a gente ia fazer a parte do marketing digital para dos outros segmentos. E aí entrava a pedreira, entrava a empresa da parte de cosméticos, de óleos essenciais, a parte de tecnologia também. Então, eram nichos distintos. Só que quando ele falou assim, ah, tu vai para fazer esse trabalho? Ok. Eu achava que ele ia junto. Porque eu nunca tinha ido para a África, eu nunca tinha ido para a Europa, só tinha ido para o outro lado, eu tinha ido para os Estados Unidos e para o Canadá até então. Ah, tudo bem, eu achava que ele ia comigo. Quase um mês antes, eu descobri que ele não ia. E que eu ia sozinha. Com uma equipe, claro, foi um fotógrafo e um videomaker comigo, mas eu era responsável por aquilo. Então, era uma responsabilidade muito grande. E, claro, ele me auxiliou, ele, olha, pode ser que aconteça isso, e me deu algumas orientações. Mas eu cheguei no local de novo, né, com aquela responsabilidade, a liberdade de, ok, agora eu vou ter a minha autonomia, mas eu tenho que agir de forma responsável com isso. E fiz o trabalho por lá, fiz o trabalho em Portugal também, mais na parte de Lisboa. E depois voltei e, claro, entrou o Covid, né, em função de 2020 e tudo mais. Mas ali eu já tinha planeado o que eu ia fazer, quais outros países que eu gostaria de fazer nos anos seguintes. Justamente Aham. porque comecei a perceber em Portugal e na África que a questão da comunicação era um fator-chave. E que sempre tinha alguém que as pessoas tinham como referência. Então, você ia num determinado local, tinha alguém, olha, quem que pode falar sobre isso? E vinha, ah, não, a melhor pessoa é a fulana. Só que às vezes aquela pessoa, ela não queria falar por vídeo. Então ali eu já comecei a perceber aquele dilema. Ok, a pessoa tem conhecimento, mas como é que ela transmite isso? Por que as pessoas entendem que ela é especialista daquela forma? Tudo bem, convivem com o outro, mas como é que quem não está trabalhando ali diretamente com ela, as outras pessoas, conhecem? E como é que ela ganha essa visibilidade? Foi aí que quando voltei para o Brasil, comecei a entrar um pouco mais nesse nicho e auxiliar as pessoas dessa forma. A Mentor Academy surgiu disso para fazer com que as pessoas compreendessem um pouco mais de que forma elas conseguiam utilizar o conhecimento delas para auxiliar outras e a si mesmas. Ai, que legal. E quando ele falou, Ju, que ele não ia, né? Por ser mulher, alguma coisa te deu alguma insegurança? Assim, ai, será que eu desisto? Pensasse algum momento? Não, eu vou. Não, eu vou. Eu nunca fui, Carol, dessa coisa. Ah, não, mas será? Não, se eu Aham, coloco, assim, se eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou. Claro, tem algumas aham. dificuldades pelo fato de ser mulher e entrar num país, porque eu cheguei primeiro na África, eu não fui para a Europa direto. Então, eu acabei passando por uma situação logo no primeiro dia que me deixou um pouco ali nervosa, porque a gente Que estava é com muito uma cultura equipamento. bem diferente, né? Exato, muito diferente. E a gente tava com muito equipamento. A gente tava com câmera, a gente tava com luz, a gente tava com microfone, a gente tava com máquina fotográfica, a gente tava com drone. Então, querendo ou não, a gente tava chamando a atenção, né? Já éramos estrangeiros e ainda mais aquela quantidade de equipamento, eram 3, 4 malas só da parte de filmagem, mais a parte de foto. Então a gente chamava a atenção. Só que passou tudo passou. Quando foi passar a última mala, aí e o negócio encrencou porque era um drone, a gente precisava de autorização. Resumindo a história, eu fiquei 4 horas parada na delegacia, tentando resolver a situação para liberarem o drone, né? E ali eu me senti, eu falei, não, eu tenho que assumir essa posição. Não era uma questão do fato de ser mulher, mas ali era o fato de ser estrangeira, né? Então, Aham. isso
é uma coisa que também as pessoas, quando vão viajar, elas têm que lidar, porque você é a pessoa de fora. Vai. É. E aí tem que se adequar às regras, não adianta, né? Exatamente, exatamente. Ju, e quais foram os pontos altos, né, e desafios desse período, assim? Que nem tu falasse, conhecer outras culturas, né, o aprendizado, tem situações, assim, às vezes como essa, que não tão planejadas, assim, o que que tu mais aprendesse aí durante, né, esse período? A questão de gestão de tempo, tá? Porque eu tinha Importante. um cronograma, já tinha feito isso antes, né? Uma pré-produção. Claro que quando a gente faz essa pré-produção, a gente acha que vai caber o mundo dentro daquele curto período que a gente tem. Ainda mais quando a gente não conhece o local, não conhece todas as ferramentas que nós teremos acessível ali. Então a gente cria um planejamento geral. Fui, algumas coisas não deram certo, outras eu consegui substituir, mas foi muito um aprendizado de gestão de tempo. Como é que eu lido com os desafios que podem acontecer? Como é que eu já tenho planejado isso antes, a questão de gestão de risco? O que pode acontecer? Se acontecer, como é que eu resolvo? Eu vou ter alguém, às vezes, específico para me ajudar com isso? Não, vou ter que resolver sozinho. Então, isso me ajudou muito, não só na questão profissional, de como eu tinha que lidar com esse curto período e conseguir o máximo de entrevistas possíveis, tá? Porque eu fiz mais de 100 entrevistas, foram 112, 113 entrevistas em Não. 3 semanas. Aham. É muita Muita coisa, coisa. muita É coisa. muita coisa. Então a gente ia para cima e para baixo, a gente acordava. Claro, nesses momentos, as pessoas ainda falam assim, tá, mas e o cansaço? E como é que fica essa Tem que questão, pensar, né? né? A gente está tão focado, porque é aquele momento que a gente tem, que, não, depois eu resolvo essa questão do cansaço, depois eu durmo quantas horas for necessário, depois eu como direito quando for necessário, mas é aquele momento que a gente tem como aprendizado. É que nem aqui agora em Praga, né? Essa semana tá mais tranquilo, mas semana passada eram praticamente 12 horas de curso intenso, de muita informação. E até a gente comentou no final da semana. Eles falam assim: vocês estão aqui há uma semana já. Uma semana? Gente, mas parece um mês que a gente tá aqui. Porque Aham. é tanta coisa, tu fica tão vidrado que tu acaba não percebendo, né? Quando às vezes. E tu não quer perder, né? E no fim acaba até passando rápido, né? Exatamente. E lá foi assim, né? Tanto na África quanto em Portugal também, foi a questão de gestão de tempo. E que eu trouxe muito para depois do Brasil e outros países que eu fui em seguida nos anos posteriores e para minha vida pessoal. Tá? A questão do que é prioridade, o que é urgência, o que vale a pena nessa hora. Eu tinha muita dificuldade, Carol, em dizer não para as pessoas. Aham. Porque a gente eu tenho muito essa questão, eu quero ajudar o máximo possível. Eu quero fazer com que as outras pessoas tenham sucesso também. Então eu quero ajudar o máximo. Só que chegou um ponto que eu não dizia não, E aí a gente fica em segundo plano, né? segundo plano, e as minhas coisas eu não conseguia fazer. Então isso também com a viagem eu consegui entender melhor o que dá e o que não dá. O que é prioridade agora? Isso aqui dá para encaixar? Não, não dá para encaixar. Por quê? Porque não dá. A prioridade é essa. E na vida pessoal também. Tem muita gente que deixa de se colocar em primeiro plano, como a gente comentou aqui, porque às vezes não conseguem se enxergar, não consegue ter esse conhecimento do que gosta de fazer, do que quer fazer, não consegue ter, às vezes, essa visão de futuro, às vezes, do que é bom. Então, isso foi algo que, assim, meu maior aprendizado para a vida, e que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Com certeza. E o que que significa liberdade para ti, né, Ju? Que hoje, graças à internet, muita gente está tentando descobrir, mas vamos dizer, né, que tu já um pouquinho antes já estava aí, né, tendo essas experiências e vivendo esse outro lado que hoje, né, é mais possível. Para mim, Carol, é satisfação. Tá? Não é felicidade, é satisfação.
Essa semana até eu comentei lá no LinkedIn, fiz um post aqui no Instagram também, sobre essa questão, que quando as pessoas pensam em liberdade, elas pensam assim, agora eu vou ser feliz. Agora eu vou ter a felicidade que eu quero. Agora eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Não. Isso é outra coisa. A felicidade, a gente não está 100% feliz todos os dias, 24 horas por dia. Né? Não existe isso. Não Mesmo adianta. tendo a liberdade, né? Porque a vida continua, né? E não vai ser tudo flores. Exatamente, exatamente. A gente não fica feliz com um sorriso no rosto todos os dias, 24 horas por dia. Não, vão ter momentos que a gente vai ter que lidar com, às vezes, tristeza, com frustração, com coisas que não deram certo. Então, para mim, a liberdade é a satisfação. Satisfação de poder fazer aquilo que vai me deixar feliz, que vai fazer com que eu auxilie outras pessoas, que vai fazer com que eu consiga crescer ao longo dos anos, ao longo dos meses, aqui naquilo que eu estou fazendo, que eu consiga levar a minha paixão nas ações que eu tenho, sejam ações profissionais, sejam ações pessoais, com pessoas próximas a mim. Eu tô vendo aqui que ó, a minha cunhada entrou aqui, o meu irmão entrou aqui, todo mundo entrou aqui, tá? E deixa eu até comentar aqui, o Júnior Fagundes, aqui ó, tá? Ele veio lá do LinkedIn. Ele, inclusive, acho que foi ontem ou hoje, Júnior, me perdoa, porque eu não tive tempo de comentar no seu post. Ele me marcou em alguma coisa lá, eu tenho que até voltar lá para ver. E isso que é bacana, sabe? De que forma que a gente auxilia isso? Para mim, isso é liberdade. E uma coisa que você mencionou, Carol, é a questão da responsabilidade também, de entender que a gente não vai estar 100% feliz, que a gente tem ações e tem deveres no nosso dia a dia. A liberdade, ela vem acompanhada da responsabilidade. Não tem como a gente simplesmente, agora eu sou livre para fazer o que eu quero, eu não trabalho mais numa empresa fixa, eu vou trabalhar pelo mundo e deu. Vou pegar a mochila, botar a mochila nas costas e deu, acabou, pronto. Não é assim. Hoje eu tô aqui em Praga, eu tô aqui contigo, eu tinha um compromisso, eu tenho os meus compromissos com os meus mentorados. Semana passada, quinta e sexta, eu deixei separado para eles. Eu tinha o curso, mas eu tinha o meu horário, já tinha planejado o meu horário para fazer isso. Então, é ter essa responsabilidade. Posso sim trabalhar de qualquer lugar do mundo? Posso. Mas se eu não entender qual é o meu limite, ok, aqui acabou o meu tempo de lazer e agora eu tenho que focar naquilo que, né, eu tenho um compromisso, eu tenho às vezes uma demanda para atender. A liberdade, ela não gera essa satisfação. Ela acaba virando outra coisa ali que a gente não quer e não quero mais viajar pelo mundo, não quero mais conhecer porque não dá certo, isso não funciona. Não funciona porque não tem planejamento e a pessoa não conhece a si mesma. Precisa de disciplina, né, para funcionar também, porque não é viver numa Disney só passeando, né? Não dá, não dá. Bom se fosse, bom se fosse, mas não é. Infelizmente, a gente tem que lembrar que a gente precisa trabalhar, a gente tem boleto para pagar, a gente tem coisa para fazer, as coisas não caem do céu. Então, É porque eu acho, Ju, não sei, né? Assim, podes compartilhar um pouquinho, né? Os teus seguidores já devem ter comentado. Que acho que quem fica vendo pelo Instagram, né? Não tem tanto a ideia do dia a dia ali da tua agenda, se tá corrido, se tu dormiu 4 horas, se tu teve que pegar um trem, mudar de cidade. Tipo, só vê lá o cafezinho postado, né? Ela só passeia. Ai, que vidão, também quero, né? Tipo, exato, esquece o lado do perrengue, né? Mas é isso mesmo, porque o que acontece hoje, Carol? As pessoas pegam o Instagram e pegam as redes sociais como uma referência do que elas querem. Ok, até certo ponto. Pegar uma referência ou outra, olha, vou pegar essa ação que a Carol fez aqui e vou colocar no meu dia a dia também, porque eu gostei. Maravilha. Mas a gente precisa entender que aquilo ali não é 100%. Aquilo é 1%. As pessoas mostram aquilo que... Por exemplo, ontem, eu acho que eu postei um café, postei uma frase, mas assim, não postei tudo que eu fiz ao longo do dia.
Eu tive mentoria, eu tive que resolver questão de revisão de contrato, eu tive que atender o pessoal do Brasil, eu tive o curso aqui. Então, também a gente, dependendo da rotina, não tem como compartilhar tudo. Então, a Uhum. gente posta aquilo que, poxa, isso aqui vai ser atrativo neste momento, isso aqui vai agregar. Né? Quando eu cheguei aqui, eu compartilhei com o pessoal no Insta a questão do ticket, do transporte público. O que Ah, eu acontece, acho que eu vi esse. Aham. o que acontece se a pessoa não valida? Né? Então, são momentos, que graças a Deus não aconteceu comigo, né? Foi com outra pessoa, mas, poxa, eu vou compartilhar isso, porque é algo que as pessoas precisam saber. Só que ter um perfil, às vezes, eu sigo a Carol porque ela faz isso, isso e isso. Ok, mas a Carol também tem desafios no dia a dia dela. A Carol às vezes não posta. Tá tudo certo. Às vezes ela posta, às vezes ela se sente à vontade de postar isso. Então as pessoas elas precisam entender que a rede social ela serve para um ponto, né? Para ajudar a crescer em É um determinado recorte, né? fator. Exatamente. Eu tô aqui hoje para fazer com que as pessoas comecem a entender que a liberdade é sim possível. E cada profissional tem o seu tipo de liberdade. A minha liberdade não é a mesma que a sua, não é a liberdade das outras pessoas que estão seguindo aqui, estão nos assistindo hoje, tá? Cada um tem a sua, cada um tem o seu conceito. Só que a gente precisa entender isso. Entender que a realidade do outro não é a nossa realidade. Até que ponto a gente pode pegar aquilo que a Carol faz no dia a dia e agregar na minha vida? Eu compartilho muito lá no LinkedIn, aqui também, artigos sobre como é que a gente consegue administrar melhor o nosso tempo. Como é que a gente consegue entender aquilo que a gente gosta de fazer, colocar isso como talvez uma segunda carreira, um segundo nicho no nosso dia a dia, para começar a ganhar dinheiro em cima disso, conquistar a nossa liberdade, conquistando aos poucos a nossa liberdade financeira. E tem gente que eu falo assim, eu não gosto de viajar, não quero ficar trabalhando pelo mundo. Tá tudo certo. Mas essa pessoa às vezes quer ter a liberdade financeira para comprar o que ela quiser. Né? Para lá, eu quero comprar isso aqui, compra. Ou ter a liberdade de tempo dela, ter mais qualidade de vida. Independente do lugar, né? Exatamente, exatamente. Então é isso que eu gosto de compartilhar aqui na rede. Aham. E, Ju, quais são alguns, né, dos obstáculos assim mais comuns quando as pessoas, né, procuram essa liberdade, assim? Que nem tu comentasse, é o planejamento, é a disciplina, é aquele pessoal que fica vai dar errado, porque tu saiu ali da rota do que todo mundo faz, né? Conta aí um pouquinho da tua experiência. Carol, tem alguns obstáculos, tá? Mas o primeiro, que eu vou colocar assim, ó, é o top 1. Falta de estratégia, tá? E aí eu digo não só uma estratégia, o que eu tenho que fazer, mas a estratégia de compreender a si mesmo. É um passo que às vezes as pessoas elas pensam assim: eu quero ter as minhas 3 liberdades: liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. O que eu preciso fazer? O que eu preciso agir? Como eu preciso agir para alcançar isso? As pessoas olham lá na frente e elas olham só o externo. Elas esquecem de olhar para elas primeiro. Um exemplo clássico que eu gosto de dar é o seguinte: quando ele chega assim, uma sexta-feira à noite, ou hoje mesmo, fala assim, olha, sei lá, alguém da tua casa pergunta, o que tu quer comer hoje? Pizza ou sushi? Ou comida japonesa? A pessoa fica assim, eu não sei, Tanto faz. tanto faz, exatamente. Essa é a resposta. A pessoa não sabe o que ela quer. Então, aumenta essa situação para uma situação de carreira. E o que acontece quando você diz o tanto faz? A outra pessoa vai escolher por você. Uhum. Então, como é que você quer ter a liberdade geográfica, de tempo, financeira, se você não toma o controle das suas próprias decisões e sabe aquilo que você gosta de fazer? Entende a si mesmo. Sabe quais são as suas habilidades? A gente mencionou lá no início da live. Não é, para eu ter liberdade pelo mundo, eu preciso
vamos supor, seguir essa carreira, né, de, vamos supor, de mais humanas, a parte de jornalismo, dando o meu exemplo. Não, tem muito profissional hoje que conquistou a liberdade, que fez a mentoria, a formação da Mentoring Academy, que é da parte de engenharia. Que hoje viaja o mundo e passa mais tempo fora, tem locais assim específicos que vai, ou então fica, sei lá, um ano morando em determinado local, e que nesse exato momento está trabalhando, está mentorando outros profissionais, está compartilhando o conhecimento que ele tem. Mas para isso ele precisou entender no que ele era bom. Tem um mentorado nosso, Carol, que ele mora nos Estados Unidos, ele é engenheiro. E quando ele começou a mentoria com a gente, ele queria fazer um processo, criar um processo para auxiliar outros engenheiros, né? Tudo bem, esse era o nicho dele. Só que depois de muita conversa, entendendo ali o público, ele entendendo a si mesmo, ele passou assim, não, mas espera, eu não quero fazer uma mentoria só para engenheiros, eu quero auxiliar outras pessoas. Mas como é que ele ia auxiliar as outras pessoas que não eram da engenharia? Aí ele encontrou algo que ele era muito bom, mas ele não tinha percebido. Ele sabia que ele era bom, mas, sabe, não tinha dado o estalo. Não tinha pensado em aproveitar. Que era a questão de gestão de tempo. Ele fazia a gestão de tempo dele muito bem e ele conseguia passar isso para os outros de uma forma super didática. Então a gente olhou para ele, é aí que tá a chave. A tua mentoria vai ser nisso. Tá, mas eu sou engenheiro, eu trabalho na área de engenharia. Como é que eu vou estar dando uma mentoria de gestão de tempo? Mas é que tá. Tudo a ver. Tipo, tempo também é exato, né? Exato. Então, hoje, se ele quiser, ele pode ir para qualquer lugar do mundo, trabalhar de qualquer lugar do mundo, dando as mentorias dele num outro nicho. Então, isso que é muito importante, esse autoconhecimento. E às vezes a gente precisa de outra pessoa, como por exemplo, um mentor, para enxergar isso. Porque a gente fica difícil da gente entender, da gente se colocar numa posição, eu sou bom nisso, eu sei lidar com isso, essa é a minha vocação. Então, quando tem uma pessoa de fora olhando, e fala assim, ó, segue aqui, aí é estratégico. E esse é o papel do mentor, esse é o meu papel, esse é o papel do meu sócio, o Ricardo Dalbosco, que também faz parte da Mentoring Academy. É a gente orientar, você segue por aqui que vai dar certo. Aí entra um outro desafio, que é a questão da disciplina. Porque, como a gente comentou aqui, principalmente no início, vai ser difícil. Escrever pro LinkedIn, né? Tu arrumar ali um espaço também para construir a marca pessoal, que é uma coisa, né, que leva tempo, não é da noite pro dia. Não é da noite até pro dia. Começo do ano, né? Me convidaram para fazer um curso lá na sede do LinkedIn em São Paulo, né? Acho que tu já fosse fora daqui. Foi. E, tipo, era uma coisa que eu já escrevia conteúdo ali, do meu jeito, sem saber, assim, muito bem, há uns 2 anos, para, tipo, né, digamos, começar a colher, assim, os primeiros resultados. Então, é bem isso. Depois a pessoa te vê lá, mas, como foi, né? Por quê? O que fez? Como que chegou lá? Mas acordar às 5 da manhã para escrever, ninguém via, né? Exato. E, ó, aqui entrou agora, tá? A Camila Manga. Falando em você comentou em marca pessoal e essa questão do tempo, né? Um pouquinho antes de assistir de entrar aqui na live, eu tava ali olhando as últimas atualizações do Insta, que era o momento que eu tinha, e eu vi um vídeo dela na Nativa, que hoje ela tem um bloco lá na Nativa, e ela foi mentor lá no início da pandemia ali, ela começou o trabalho com a gente da marca pessoal, e foi isso, é uma questão de tempo, não é da noite pro dia. É uma questão de paciência, é uma questão de disciplina, de estar compartilhando. No início é aquela questão de, mas será que as pessoas estão gostando? Será que, nossa, não tive aquela reação? Porque a gente tem muito esse conceito de se as pessoas não gostam logo de cara, se não tem muito comentário, se não tem curtida, se não tem engajamento, se não tem feedback, se as pessoas, sei lá, não ficaram tão animadas, as pessoas voltam, dão um passo atrás. Assim, eu vou parar de fazer isso. Porque hoje a maioria das pessoas se baseia num número que a gente chama de métrica de vaidade. Exato. Que é número de seguidor,
número de curtida, número de comentário. Só que esquecem que a partir do momento você nunca comentou nada, nunca publicou nada, nunca se expôs dessa forma. Você sabe muito bem, Carol, quando você começou lá, ninguém sabia que a Carol ia comentar, ia compartilhar conhecimento. Quem que é a Carol? Por que a Carol está falando sobre isso? Então, esse é um nicho também que as pessoas têm que entender. A gente criou ali, fundou a Mentor Academy para auxiliar nessa questão de processo de mentoria, para ter essa opção, esse caminho para conquistar a liberdade. Mas antes é preciso construir uma marca pessoal forte. E a gente já tinha começado, a gente já estava no mercado, tanto eu quanto o da Bolsa, que é meu sócio, nós já estávamos há um bom tempo no mercado trabalhando nisso. E foi aí que a gente percebeu que tem um outro nicho aqui que a gente tem que entrar, que é a Mentor Academy. Aham. Legal. Não, e até é engraçado, né, Ju, que nem tu comentasse ali do teu trabalho, que foi essa questão de julgamento, né, até para compartilhar aqui para o pessoal também entender, porque, que nem no meu caso, eu fiz jornalismo, tudo bem, já tinha trabalhado na TV e tal, mas existe essa insegurança que nem tu falou, né? Então também foi um processo, por exemplo, eu comecei a escrever, sei lá, em inglês. Gente, eu não sou fluente em inglês, tem a insegurança, eu sei que eu cometo erros, né? Mesmo que coloca ali para corrigir e tal. Aí eu pensava, claro, uma pessoa fluente vai olhar, vai ver que não tá 100%. Mas eu preciso fazer essa informação, né? Atingir o objetivo que eu quero. Então, vou deixar de publicar? Não, porque a gente está sempre em constante aprendizado, né? Então, imagina, se eu ficasse ali bloqueada, não, então não vou publicar. Quantas oportunidades, né, que a gente falasse, as pessoas perdem pelo medo de se expor, ou que nem até eu sempre falo, quando eu comecei o canal, na TV, assim, se voasse o cabelo, eu gravava 10 vezes, porque não podia bater um vento, né? É aquela coisa de ter que estar perfeita, assim, com a mídia social que foi abrindo um pouco mais, né? E aí, no começo do canal, eu tô bem engessada, porque eu queria ser perfeccionista, né? E até ali também, que deu a pandemia, e eu começar a fazer live, começar no bate-papo, e hoje se tem um fio saindo do lugar, tá tudo certo, né? Porque o que vale é o conteúdo. Então, nossa, é todo um processo para chegar lá, né? E não é da noite pro dia, a gente também tem desafios e vai, mas tá aqui dando a cara a tapa para inspirar os outros. Né? É isso mesmo. Mas sabe, cara, eu acho que essa questão da busca pelo perfeccionismo, eu acho que é o mal de jornalista também, tá? É essa coisa, querer essa perfeição. Só que até a gente entender que essa perfeição ela não existe, né? E só trava, né? Só trava, só prejudica o nosso crescimento, às vezes demora muito. E a gente perde muita oportunidade. A gente, principalmente quando a gente fala de mercado, a gente perde espaço no mercado. Por que às vezes tem um profissional que às vezes, poxa, tá ali, não é tão bom, não tem uma bagagem tão grande, mas as pessoas estão interagindo, estão comprando às vezes curso, estão fazendo mentoria, estão isso. Porque a pessoa fez. Tinha um espaço, a pessoa foi lá e fez. E a gente fica ali guardando aquele conhecimento porque a gente tem medo de se expor, tem medo desse julgamento. Então, às vezes, a gente tem que deixar o nosso eu de lado, o nosso ego de lado e vai, só vai. Vai, assim, vai ter gente que vai criticar, vai ter. Mas, normalmente, são as pessoas que criticam gostariam de estar fazendo a mesma coisa. Queriam estar fazendo fazem nada, né? E não fazem nada. Então, é melhor criticar. Uma coisa... eu aprendi, né? Tu, assim, por exemplo, né? Que nem tu chegar e me falar, Carol, né? Quero te dar uma dica para vídeo, ou isso aqui vai aumentar o teu alcance, beleza, tu tá, né? Tu trabalha com isso, tu entende, eu vou considerar. Mas é aquilo, só ouça de quem pode agregar alguma coisa, né? Exato. Se tem outra ali que não tá fazendo nada. Ai, mas eu não gostei daquela tua luz, não sei o quê. Tipo, tá, a pessoa... né, pode falar sobre isso, então também tem que ter um pouquinho esse filtro. Mas é exatamente isso. Entender, aceitar as críticas, mas conseguir filtrar de quem que tá vindo, qual é a bagagem daquela pessoa, se vale a pena. Se vale a pena, ok, vamos repensar. Agora, se veio de alguém que não tem bagagem, não faz sentido nenhum se importar com aquilo, entra no vídeo e sai no outro. Porque E às vezes
Às vezes também traz respostas, né? Eu aprendi muito a ver isso. Por exemplo, apresentei um projeto e tal, meu, ninguém gostou, só falaram que não, não sei o quê. Daí eu, tipo, né, no começo fiquei meio chateada, daí depois beleza, não é o público, entendeu? Então foi um redirecionamento, né? Não Exatamente. é o nicho. E aí, às vezes, a gente, né, quer fazer tudo e só ter aplausos, não, às vezes, né, tu vai receber a crítica, mas tem que extrair ali também que recado que está sendo dado, E né? isso acontece muito, Carol, quando você entra no mercado, vamos supor, começa a compartilhar conhecimento, só que não entende muito bem para quem que você está comunicando, né? Principalmente quando você está ali e vai vender sua mentoria, né? Porque não dá para ficar fazendo venda direta logo no início. As pessoas elas querem comprar, elas querem a sua ajuda, mas elas não querem entender que elas estão comprando. Então, como é que Uhum. você faz isso de uma forma indireta, de uma forma natural? Você tem que entender muito bem para quem que você está comunicando. Como você disse, é o meu público ou não é? O que acontece? Quando a pessoa cria o processo de formação de mentoria na Mentor Academy, a gente auxilia nessa parte justamente para ela não perder o foco e não se importar com, às vezes, a opinião de profissionais da área. Porque, às vezes, a mentoria dela não é para os profissionais daquela área. Não são para aqueles profissionais que já têm muita bagagem, que já têm conhecimento. Às vezes é para quem está entrando no mercado. Então, a comunicação que ela tem que ter para vender a mentoria dela é para aquele público que não tem tanto conhecimento. Então, ela vai ter que fazer uma comunicação um pouco mais óbvia, que é o feijão com arroz. Só que também ela tem que ter um filtro de que os profissionais que já sabem ou que têm contato com ela, que conseguem conversar ali no mesmo nível, vão julgar. Vão falar assim, Carol, por que que tá falando sobre isso? Isso aí é tão básico. Isso aí, nossa, isso Mas aí... sempre tem alguém que não sabe, né? E é o público para quem você quer vender, às vezes. É. Né? Então, é muito entender isso, para quem que você quer vender, para quem que você quer comunicar, perder essa insegurança e conseguir cada vez mais trabalhar a sua autenticidade para daí sim você conseguir ter mais visibilidade no mercado, ganhar espaço e conquistar as famosas liberdades que a gente estava falando tanto aqui, liberdade geográfica, financeira, de tempo e a profissional. Pois é, que a gente já engatou aí na mentoria, mas inclusive, né, eu ia perguntar sobre o impacto, né, que a academia, a Mentoring Academy teve na tua carreira e dos profissionais que tu orienta, e como tu ajuda eles a passarem esses desafios, então acho que é mais ou menos isso que a gente comentou, né, Ju? E Carol, uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, desde quando nós criamos a Mentor Academy, porque como eu comentei aqui, a Mentor Academy ela acabou surgindo por meio da mentoria de marca pessoal. Porque a gente começou a perceber, a gente já auxiliou profissionais assim, do mundo inteiro. Do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, de Singapura, de todo quanto é lugar. Para construir a marca pessoal deles e fortalecer, deixar aquilo de uma forma sustentável, que eles consigam, independente de estarem fazendo o processo de mentoria, ou depois quando a gente solta a mão do mentorado, que ele consegue ir sozinho, que ele consiga continuar aquela estratégia de marca pessoal. E ali a gente começou a perceber que, poxa, tinha muito profissional que estava construindo, estava ganhando espaço, mas queria mais. Olhava pra gente, tá, e o que que eu faço agora? Eu tenho tanto conhecimento, eu quero entregar de uma outra forma. Eu quero auxiliar os profissionais de uma outra forma. E eram normalmente profissionais, Carol, que já estavam há anos dentro de uma empresa só. E que até então, por mais que eram muito bem sucedidos, que tinham, né, um nome muito forte no mercado, construíram seu espaço, não tinham uma coisa: liberdade de tempo, qualidade de vida, tempo para ficar mais com os filhos, tempo para viajar às vezes com a esposa, viajar com o marido, sabe? Ter tempo para si, para cuidar de si. Então ficavam Eu anos e acompanho alguns anos, dos teus mentorados, eu noto que teve uma mudança, assim. e é perceptível isso, porque às Uhum. vezes a pessoa ela quer isso, mas como é que ela alcança? Então
é justamente nessa questão dessa transição. Opa, deixa eu então aqui. Não é sair da empresa do dia para a noite. Ah, não, agora vou ser livre. Não. De novo, fazer de uma forma estratégica. Como é que eu entendo que eu consigo seguir a minha carreira desta forma, que eu consigo agregar? E também um outro ponto muito importante que é, eu quero isso mesmo? Porque a gente comentou aqui, né? Ah, as pessoas veem o meu stories, veem minhas fotos, me acompanham aqui. Nossa, essa vida dela deve ser super bacana, eu quero isso, tá, 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 tá. A hora Mas, de pagar o preço, né? mas as pessoas, será que elas sabem lidar com esse tipo de liberdade? Elas querem isso? Então, ter essa transição ali de estar, né, no seu emprego atual, na sua carreira, e caminhando, opa, eu vou criar meu processo de mentoria para auxiliar com aquilo que eu sei, com a experiência que eu tenho, e ver se é isso que eu quero mesmo. Ver se eu me sinto confortável com isso. E a partir dali, a gente foi percebendo, foi auxiliando os profissionais, cada um foi criando o seu processo, e eles começaram a ter mais tempo de qualidade. Eles conseguiam gerir a agenda, falar, olha, vou separar 2 dias da semana para dar as minhas mentorias. Nos outros dias eu vou conseguir colocar um pouco mais de tempo para mim, um tempo para a família, um tempo para a empresa que eu trabalho, que é minha às vezes, ou eu trabalho em outra empresa. Tá tudo certo, mas começaram a colocar prioridades e aproveitar mais a vida. Então, para mim, assim, esse é o que foi maior. Ai, o Josué tá aqui. Tem aqui uma pergunta. Defina a marca pessoal, marketing pessoal. Carol, o Josué tá em todas as lives, tá? Posso estar em Praga, posso estar nos Estados Unidos, posso estar no Brasil. Independente do horário, o Josué entra na live. O Josué eu conheci lá em 2018, quando eu fiz uma entrevista com ele no podcast do Quaternos Station, que foi o podcast pioneiro de telemetria. Que eu ajudei a produzir, foram mais de 100 episódios, foram 7 temporadas. Foi o primeiro podcast de telemetria no Brasil, telemetria e gestão de frota. E eu lembro até hoje da entrevista que a gente fez com o Josué. E ele é seguidor aqui no LinkedIn e olha, no Instagram, no LinkedIn, sempre está comentando, sempre acompanhando. E a marca pessoal, como ele pediu aqui, né? Defina a marca pessoal, é aquilo que você representa e você consegue sustentar. É aquilo que as pessoas vão lhe conhecer por. As pessoas me conhecem, até mencionaram na semana passada, de que o meu nome do meio deveria ser Liberdade, né? E não Oliveira, que o meu nome, na verdade, é Juliana Oliveira Fernandes. As pessoas deveriam falar, não, devia ser Ju Liberdade Fernandes. Porque elas me conhecem por isso. O Dal Bosco, quando lembra de Dal Bosco, que é meu sócio, marca pessoal, porque ele é o estrategista em marca pessoal. Ele sabe muito bem ali a questão de, olha, vamos seguir. Ele se especializou nisso. Então, cada um tem o seu nome muito forte. Mas para isso, a gente precisa saber muito bem e conseguir sustentar isso ao longo do tempo. Porque não adianta hoje eu querer, não, eu vou entrar no nicho de, sei lá, de saúde e começar a falar sobre saúde. Nós duas, como jornalistas, a gente consegue. A gente sabe as técnicas para procurar informação, para colocar num conteúdo e conseguir publicar aquele conteúdo. Exatamente. Mas até que ponto? A gente consegue pesquisar muito, ter ali as ferramentas para buscar um dado, buscar uma pesquisa. O dado a gente não consegue mudar, porque é dado, é pesquisa. Mas como é que a gente conecta aquele dado com o dia a dia das pessoas para agregar? Aí é que tá. Se a pessoa tem uma marca pessoal muito forte, ela vai conseguir unir essa informação com a experiência dela, levar para os outros, e aí sim as outras pessoas vão entender que ela é especialista no assunto, que ela é referência, que a marca pessoal dela foi muito bem construída. E ser de verdade, né? Que é o que eu sempre comento com os meus clientes também. Não adianta construir ali um personagem que depois tu não consegue, né, sustentar, que a gente também, infelizmente, vê muito disso na rede social. Então, né, primeiramente ali ser verdadeiro e entregar
né, aquele conteúdo que tu é especialista, e aí o resto é consequência, né? Exatamente. E é claro, né? Hoje a gente tem vários meios que a gente aparece. É aqui o Instagram, tem as reuniões que agora, né? As reuniões online depois do Covid, que a gente acabou se acostumando com elas. Tem os eventos presenciais que estão voltando. Né, no final do ano passado já começaram a voltar, tem gente indo. O que faz uma marca pessoal muito forte? É você estar, independente do meio, seja digital ou o offline, o presencial, e as pessoas conhecerem você e não terem preferência. Ah, não, eu prefiro a Carol lá do Instagram. Ou não, nossa, mas eu prefiro a Carol quando ela tá no evento. Ela é outra pessoa. Se tem esse ruído, se as pessoas preferem uma Carol ou outra, tem problema de construção de marca. Tem problema de construção de marca. Não dá para ter preferência, tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. A pessoa ela pode te acompanhar aqui no Insta, pode te acompanhar no LinkedIn, nunca ter te visto. Você não sabe que ela te acompanha, mas ela tá ali te acompanhando. E aí, no momento que você, quer dizer, ela consegue te encontrar pessoalmente, ela vai falar contigo com uma naturalidade como se fosse tua amiga de anos. Íntima já, né? Isso é uma construção de marca pessoal forte. Né? Porque ela já está tão conectada, ela já conhece muito bem o seu trabalho, que ela tem. Não, eu preciso falar com a Carol. Nossa, é a Carol que me ensina dessa forma. Eu Não, preciso ir lá e falar com um ela. exemplo, né, que nem eu, quando estou procurando pessoas para entrevistar, eu já, né, acompanho tua newsletter ali que eu sempre recebo, vejo os posts, daí tu vai pesquisar. Ah, para falar sobre isso, né, é azul, pronto, já vem na cabeça, então a marca tá bem construída. Exatamente isso, exatamente. Essa a questão da construção de marca pessoal, é isso mesmo. Ju, e muitas pessoas se sentem, né, presas também na situação financeira atual, às vezes tem ali um salário fixo só, né, independente de ser alto ou não. E que conselhos tu daria para alguém que quer, né, começar a trabalhar de forma mais independente ou de construir a independência financeira e hoje está ali meio que, não vejo saída, só recebo para pagar boleto, ou tem família, tem filhos, né? Maravilha. É uma questão que a gente recebe muito, principalmente ali quando a gente faz alguns momentos focados na formação da Mentor Academy, divulgação de conteúdo e tudo mais. As pessoas perguntam isso. Né? Elas querem ter essa liberdade financeira. Querem, porque querendo ou não, o dinheiro ele importa. Ele importa para a gente chegar a determinado local, às vezes, para conquistar determinado sucesso que a gente quer tem um objetivo, eu preciso de dinheiro para isso. Não tem como ficar cego para essa questão. Tá? Mas quando a pessoa ela já tem ali uma carreira, mas ela não está satisfeita com aquilo que ela ganha e ela quer aumentar e ter essa liberdade financeira, de novo, a gente volta para a questão da estratégia e do autoconhecimento. Entender no que você é bom, o que você gosta de fazer, o que você, mesmo nos dias ruins, você vai ter disciplina para manter aquilo. Entendeu? Ok. Você consegue passar esse conhecimento para outra pessoa? Consigo. Ótimo. Então, vamos criar sua mentoria. Para que daí você consiga. Não é jogar fora aquilo que você já tem, aquele emprego que você tem, mesmo que seja um salário mínimo, que seja algo que você. Mal e mal dá para pagar as contas. Continua com aquilo, mas cria o processo e vai ganhando espaço dessa forma. Porque ali, Tem quando uma você. pergunta muito boa que eu gosto, né? Não sei se tu conhece, que é aquela: o que tu faria até de graça, né? É, Se ninguém te pagasse, mas que tu faz bem ou que é fácil para ti, provavelmente está ali uma atividade extra, né? exato. Porque quando a gente encontra aquilo que a gente tem paixão em fazer, a gente consegue transmitir de uma melhor forma, as pessoas absorvem de uma melhor forma. E lembrando, quando a gente trabalha a questão da mentoria, você tem um papel muito importante. A partir do momento que você se torna mentor no mercado, você tem um papel fundamental, que não é só de transmitir aquele conhecimento, mas fazer com que o profissional fique da sessão 1 até, vamos supor, se você criou um processo com 5 sessões, da sessão 1 à sessão 5,
com a mesma motivação. Que você consiga passar isso de uma melhor forma. Porque o que acontece nos processos? A pessoa ela chega super empolgada, o mentorado chega super empolgado. Eu vou fazer isso, eu quero isso, eu vou conseguir tal coisa. Só que o mentor, ele tem o papel de dar, às vezes, aquele balde de água fria na pessoa. Tu tá fazendo tudo errado, não dá. Tem que ir por esse caminho. Precisa desenvolver isso aqui não tem, essa habilidade precisa desenvolver. Ou, se seguir dessa forma, não vai dar certo. Ou às vezes a pessoa não faz a parte dela, né? Não faz Aí a o teu parte trabalho não vai dela. ter resultado. Como é que o mentor faz isso? Por isso que, quando a gente trabalha essa questão de, opa, eu quero ter a liberdade financeira, encontra aquilo que você gosta de fazer, que é a paixão, cria uma estratégia para isso e ali vai começando aos poucos. Porque o processo de mentoria, cada vez mais que você vai ganhando espaço no mercado, vai ganhando visibilidade e os seus mentorados começam a também divulgar o trabalho que você fez, porque isso é super importante também. O fato de todo o trabalho que você tem e lá no final, não só ali no início, não, estou fazendo mentoria com fulano, mas lá no final, a pessoa continuar recomendando o seu trabalho, porque você teve um impacto muito bom na vida dela, seja vida profissional ou seja vida pessoal, independente do nicho que você for criar a sua mentoria, você vai começando a fazer o quê? Aumentar o ticket da sua mentoria. Então, às vezes, você vai começar com um volume de mentorias muito grande, com um ticket baixo. Por quê? Você está entrando no mercado, está tudo certo. Mas com o tempo, você vai aumentando o ticket, vai chegando naquilo que você quer, vai aumentando mais, vai aumentando ali a sua questão financeira. E lá na frente, você tem, às vezes, um número menor de mentorias, mas ganhando tanto ou ainda mais do que você ganhava lá no início. Uhum. Ju, e tem algum risco específico, né, que as pessoas precisam conhecer e gerir nessa questão? Não sei se é o que a gente já comentou, se queres acrescentar alguma coisa para programar ou planejar a liberdade. Tem algo assim que tu acrescentaria? Não, na verdade, assim, é um conjunto. Tá? É um conjunto de entender a liberdade de tempo, a gestão de tempo, a gestão financeira, essa disciplina. Porque também não adianta, Carol, a gente ter essa liberdade financeira e não ter controle daquilo que a gente gasta, de onde a gente gasta, o porquê que a gente está gastando, como a gente está gastando. Porque Ou senão você vai ficar sendo pensar que sempre que viaja é turismo, né? Daí tu vai gastar também tudo que ganhou. Pode viajar, pode trabalhar em lugares de conhecer o mundo, pode, mas como é que você vai ganhar dinheiro também naqueles momentos? Então, aqui, por exemplo, eu deixo bloqueado na minha agenda dias específicos, horários específicos. Agora, o horário ainda mais eu tenho que conciliar com as 5 horas de diferença quando o mentorado está no Brasil ou quando está em outro local. Tenho que verificar isso também. Mas eu já deixo bloqueado na minha agenda. Porque eu não posso simplesmente parar. Primeiro porque eu tenho compromissos com os mentorados. Não é uma coisa, não, agora eu vou lá, vou viajar para Praga, vou fazer o curso lá. Não, não, eu tenho compromisso. E é uma questão de, se eu quero viajar ao mundo, se eu quero ter essa liberdade geográfica e ficar em vários locais no ano, como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu me sustento dessa forma? Então, a mentoria é um excelente caminho para isso. Mas lembrando que tem que ser feito de uma forma estratégica, saber todos os pontos, o passo a passo, para que seja sustentável. Porque senão a mentoria ela não vai para frente e o seu nome no mercado fica prejudicado. E vira uma bagunça, né? Exatamente. Daí, tipo, já largou uma coisa, mas a outra não deu certo, né? E aí vem a frustração também. E as pessoas falam, querendo ou não, as pessoas vão falando, mas ela tava fazendo isso aqui, agora tá fazendo outra coisa. Por quê? Por que não deu certo? Então é isso mesmo. Ju, e o que significou, né, ter sido eleita LinkedIn Creator em 2022? Como isso também afetou o teu reconhecimento, o teu trabalho, né, e as oportunidades de networking que a gente sabe que também aumenta bastante aí. Ter tido essa oportunidade de ser uma das LinkedIn Creators ali foi assim um reconhecimento muito grande, porque a gente já estava
né, na questão da marca pessoal, incentivando, tendo os nossos mentorados e tudo mais. A gente entende muito bem do algoritmo, sabe como é que ele funciona. Então, compartilhar conhecimento já tinha virado um super hábito ali, né? Para a gente conseguir ganhar mais espaço dentro da rede e mostrar isso para os nossos mentorados. Mas, ó, é possível, segue por esse caminho, porque dá certo. Né? Tem estratégias internas ali que as pessoas não veem. Então, às vezes é aquela coisa, mas por que a pessoa está fazendo isso? Não, tem uma estratégia por trás ainda. Mas quando eu recebi esse prêmio, foi muito engraçado, porque acabou me dando um incentivo ainda mais. Porque o LinkedIn, né, para quem não conhece, que está acompanhando aqui a live, tem normalmente, uma vez no ano, o LinkedIn Top Voice, que é um dos prêmios mais cobiçados. Né? Só que o LinkedIn Creator, ele acaba sendo um outro tipo de prêmio para aquelas pessoas que às vezes não possuem um nicho tão específico, né, como uma da área de saúde, ou específico daquele top voice daquele ano que o LinkedIn está escolhendo, mas sim profissionais que estão diariamente compartilhando lá na rede, estão engajando, estão fazendo com que as pessoas tenham debates, que elas discutam informações, que elas falem sobre assuntos do dia a dia. Então, quando eu fiquei sabendo que eu tinha sido eleita, eu falei assim, nossa, mas é muito bacana isso, porque é um reconhecimento dos profissionais que trabalham lá na plataforma. Então, não é só as E pessoas aí veio que... aquele também de, ai, meu esforço valeu a pena, né? Valeu acordar para escrever. Exato, e outra, não só a questão dessa sensação de, poxa, vale a pena estar aqui, Uhum. mas também a responsabilidade. Porque quando você ganha um prêmio desse, é eleita LinkedIn Creator, claro, começa a vir muita gente para o seu perfil também. É aí que é o momento que não dá para parar. Tem que continuar e ser ainda melhor. E Aumenta a responsabilidade, né? Porque daí tá vindo um público ali atrás, né, daquele conteúdo. porque é muita gente. Hoje eu tenho 28, um pouquinho mais de 28 mil seguidores ali na rede, né? Então, imagina, não, não é às vezes só uma pessoa que eu impacto no dia. É uma Tem, cidade, né? Se for pensar aí, dependendo, ou algumas, dependendo do lugar do Brasil. então a gente tem que pensar muito mais naquilo que a gente vai levar. De que forma que eu consigo agregar nesses mais de 28 mil seguidores que eu tenho? Como é que eu consigo fazer com que eles pensem mais na qualidade de vida deles, que eles consigam crescer na carreira deles, ao mesmo tempo que eles cresçam o momento de saúde deles, o momento de autocuidado, o momento com a família, que eles consigam equilibrar isso, que eles tenham mais satisfação naquilo que eles fazem. Porque tem muita gente hoje que, claro, a gente não pode deixar de mencionar que tem a questão do trabalho por necessidade, que a gente precisa, né? E o trabalho por oportunidade. Poxa, eu tenho essa oportunidade aqui, eu gosto de fazer, vou tentar. A gente não pode fechar o olho para isso. Mas como é que mesmo essas pessoas que estão no primeiro sentido de, opa, eu tenho que seguir nesse trabalho aqui que às vezes eu não gosto, porque é uma necessidade, eu preciso disso. Então, como é que eu consigo fazer com que o meu conhecimento, os meus conteúdos em formato de artigo, em formato de post, consigam dar um pouco mais de inspiração para elas? Para que elas, poxa, eu vou tentar me manter um pouco mais positiva, às vezes, nesse momento aqui, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui tentando manter a minha satisfação ou não ficar tão, poxa, ai, que saco esse trabalho, mas como é que ao mesmo tempo eu vou criando outras estratégias para em algum momento sair desse negócio aqui que eu não gosto, para ir para algo que eu tenho paixão e que eu consiga fazer. Né? Uhum. Então, esse é meu papel ali. E quando eu recebi o prêmio, eu falei, poxa, eu tenho ainda mais responsabilidade e agora eu tenho que me empenhar ainda mais para impactar na vida dos outros. E na sua opinião, qual é a importância da liberdade para a satisfação e realização da vida, né? Que até falasse, acho que a palavra é satisfação, não é felicidade. Satisfação. Eu estava escutando na semana passada, eu gosto de escutar podcast quando eu tô, né, tô às vezes na esteira, tô fazendo comida, eu gosto de escutar. E tem um podcast que eu escuto que ele se chama
Something You Should Know. É um podcast americano, são várias entrevistas no mesmo episódio. E uma das entrevistas estava falando justamente sobre isso, sobre essa mudança de pensamento que as pessoas têm quando começam a analisar a carreira e aquilo que elas querem para o futuro delas. E 86% na pesquisa que eles trouxeram, 86% das pessoas hoje buscam carreiras que gerem satisfação, que são carreiras significativas. E para mim, a liberdade é isso. Tem cada pessoa aqui que está assistindo a live, que vai assistir essa live futuramente, que me acompanha no Insta, no TikTok, LinkedIn, seja onde for, né, tem o seu significado de liberdade. A liberdade, às vezes, pode ser, poxa, eu quero viajar pelo mundo. A liberdade pode ser ter um dinheiro, uma conta gigantesca. A liberdade é eu quero poder escolher aquilo que eu faço no meu dia. A liberdade é poder, sei lá, ter mais autonomia na empresa onde ela trabalha. São vários tipos diferentes de liberdade. Mas para mim, é quando você consegue ter uma carreira que você se sente valorizado naquilo que você faz. E que você consiga transmitir isso, que é algo significativo para você e que impacta na vida das outras pessoas. Para mim, isso é liberdade. É ter esse poder de escolha, né, de ser significativa na vida de alguém. E graças a Deus eu consigo fazer isso na vida dos meus mentorados e auxiliar eles ali a ter mais visibilidade, ter mais sucesso. Uhum, perfeito. E Ju, pode partilhar, né, das tuas experiências pessoais ou exemplos de como a conquista da liberdade financeira e geográfica teve um impacto positivo na tua própria vida, ou dos mentorados, com mais qualidade de vida, com mais possibilidades, né? Porque acaba também, consequentemente, ampliando aí teu portfólio profissional. A questão do portfólio profissional acaba sendo mais evidente, porque eu acabo, né, estando em vários locais e como eu faço muito conteúdo, conteúdo para o YouTube, conteúdo para o LinkedIn, então me auxilia dessa forma, porque o meu, como a gente mencionou aqui, né, o meu segundo nome é Liberdade, então me ajuda nessa parte, mas na questão, assim, de construir mais conteúdos, de ter visões distintas sobre determinada opinião, de abrir a mente, porque principalmente, você vai me entender muito bem, né, Carol? Quando a gente vai escrever um conteúdo, se a gente fica em um local específico, só às vezes no nosso escritório ali, na nossa mesinha, deu, acabou, a gente faz o conteúdo. Mas às vezes a inspiração demora, às vezes não é aquilo que a gente queria fazer, e tudo mais. Fez por fazer, né? Porque tinha que fazer. Então, quando eu começo a ter contato com outras culturas, outros países, outros locais, a mente ela fala assim, ó, Explode. porque você consegue associar às vezes aquilo que você já é acostumado, mas com outros exemplos, com realidades distintas. E aí que você consegue fazer essa comunicação e essa conexão entre as culturas. Tá? Essa questão do ticket, por exemplo. Né? Se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos acontecer a situação, tudo bem. Eu poderia ler isso em algum outro local, algum outro blog, algum outro site? Poderia. Mas de que forma é que eu pego essa questão do fato ali de já tem que validar o ticket com a questão de planejamento, que é o que eu falo muito. Então, eu consigo conectar, trazer outros exemplos. E isso, para mim, é um dos maiores ganhos que eu tenho quando eu viajo para outros lugares. Porque eu consigo trazer outras formas para que as pessoas que me acompanham consigam absorver aquela informação que eu repito, falo, repito diariamente. Então, isso que cansa também a gente trazer sempre o mesmo exemplo, né? Então, é bacana a gente trazer outros para as pessoas, aquelas que já nos acompanham, que às vezes ainda não entenderam o que a gente falou, né? Ah, não, agora é um exemplo novo, deixa eu aprender esse agora. Não, com certeza, né? Vai transmitindo também para o pessoal.
E foi nessas experiências, Ju, que te deu a ideia, que tu até comentaste, não era muito do audiovisual. Agora eu tenho que colocar tudo isso no canal do YouTube, né? Passar aí em mais uma plataforma e o bichinho do vídeo te mordeu. Foi, o bichinho do vídeo me mordeu. Na verdade, o bichinho do vídeo ele já tinha me mordido lá no final da graduação, quando eu fiz uma série gastronômica por 4 estados de Santa Catarina: Florianópolis, Blumenau, Nossa, Joinville coisa boa. e Balneário Camboriú. Não, a experiência foi ótima, porque a gente comia em todos os lugares, era ótimo isso, né? Sim. Já tinha picado ali, já tinha me conquistado de certa forma. Só que o que aconteceu? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei num outro nicho que era do podcast, que tinha também essa parte do audiovisual, mas não tão focado para aquilo que o canal Souju faz hoje, né? Que é a questão dos locais pelo mundo. A gente fazia muita entrevista, a gente misturava, numa época que não se falava muito, o áudio com o vídeo. Hoje a gente já sabe que isso funciona, que isso dá certo, que todo mundo faz corte disso, daquele, da outro, em função de todo o processo que a gente teve ali da pandemia, que a gente teve se moldar em relação a isso. Mas antes de acontecer, infelizmente, essa tragédia, a gente já mixava o áudio com o vídeo. Então, quando a gente pensou, ok, vamos então agora entrar numa estratégia, voltando para minha marca pessoal, criar o Souju, a gente quer trazer experiências pelo mundo. Não só as minhas experiências para falar sobre liberdade, mas as experiências de outros brasileiros que possuem liberdades pelo mundo. E é muito engraçado a gente trazer isso agora e esse questionamento, Carol, porque faz alguns dias, que eu não sei se você chegou a acompanhar isso, mas eu republiquei ali um post de uma outra Juliana, que ela começou a me seguir no YouTube, viu um dos vídeos que eu fiz com o Guilherme Albieri, que ele é vice-presidente da SUNY, da Aham. escola de optometria lá em Nova York, que a gente foi lá, eu fiz um tour com ele, eu fiz entrevista, ele compartilhou com a gente de uma forma super sincera quais foram os desafios que ele teve morando fora, por que ele gosta de morar fora, qual é o sucesso dele, como é que ele lida com essa questão de liberdade, com essa questão de produtividade, como é que ele é mais produtivo no dia a dia dele. E na questão do tour, eu publiquei, né? Teve os 2 vídeos lá no canal mostrando isso. E a Juliana, ela chegou no canal do YouTube e falou assim: nossa, que bacana, porque eu sou desse segmento também, tal, tal, tal. O que aconteceu? Os dois se comunicaram em função do meu vídeo e ela foi conhecer ele pessoalmente. E ela estava super maravilhada. E eu fiquei com um brilho nos olhos, porque eu quero isso. Esse é o papel do canal Souju. É fazer com que essas pessoas elas tenham oportunidades distintas. Às vezes não é de morar em vários lugares, mas poder ter essa liberdade de, poxa, eu quero conhecer tal lugar, tal pessoa, porque isso aqui vai ser bom para minha carreira. E para ela foi ótimo, porque ela conheceu um local que ela queria, é da área dela, ela teve contato com outras pessoas, e por meio do meu conteúdo. Isso que me gera mais satisfação, porque é algo que eu gosto de Uhum. fazer, de compartilhar a história das outras pessoas e impactar, fazer com que outras pessoas se conectem. Meu, muito legal, né? Acho que não tem resultado melhor, né? De ver realmente esse movimento. Bom, Ju, o papo tá ótimo, mas a gente já vai estourar aí, né? O Instagram também tem que te liberar, já tá tarde aí na Já Europa. Então, são para 10 encerrar, e 20 aqui. se deixar a gente fica até amanhã falando aqui de viagem, de experiência, porque a conversa tá ótima, né, gente? Mas para encerrar, eu queria saber como é que tu imagina também o futuro da tua carreira e se tu pensa em algum momento mudar esse estilo de vida, voltar para aquele tradicional ou nunca mais. Agora eu conquistei a liberdade e não vivo mais sem ela. Para mim, aquele tradicional de trabalhar, iniciar às 8 da manhã e terminar às 6 da tarde, é uma coisa que não se encaixa mais no meu perfil. Porque a partir do momento que você tem essa liberdade de tempo e você se conhece, você consegue entender qual é o momento do dia
qual é o momento da semana que você consegue ser mais produtivo. E trabalhar de uma forma engessada naquele método de anos anteriores, claro, isso tem mudado muito no mercado hoje em dia, porque as pessoas perceberam que não, tem que ter essa maior flexibilidade. As empresas estão dando mais flexibilidade para os seus colaboradores. Mas eu não tenho mais perfil de entrar num horário e sair no outro, porque eu sei qual é o momento que eu consigo ser mais produtiva, eu sei qual é o momento da minha semana que eu consigo sentar e escrever um artigo. Porque não é sempre que a gente tem inspiração. Quando a gente trabalha com a questão, principalmente nós duas que trabalhamos com a questão de conteúdo, não é sempre que a gente tem, não, agora eu vou sentar. Não é uma planilha de Excel que dá para fazer, sabe? Sentou aqui e faz. Não. Para que as pessoas leiam aquilo e queiram continuar lendo, você tem que estar presente naquele conteúdo. E não é sempre que a gente consegue. Então, entender isso muito bem. Então, não consigo, não consigo, não tenho perfil. Pode ser que daqui a alguns anos mude um pouquinho alguma coisa, mas essa questão de trabalhar engessado não é para mim. Os próximos anos é pelo mundo. Em cada lugar tem muito local ainda que eu quero conhecer, que eu ainda não tive oportunidade. E eu super indico que as pessoas façam isso. Eu quero viajar. O Lucas, eu vi que o Lucas no início da nossa live ele estava aqui, não sei se ele ainda tá, mas quando eu estava nos Estados Unidos no ano passado, ele me mandava uma mensagem, mas eu também queria isso, aquele outro, mas eu tenho medo do inglês, isso, aquele outro. Vai, meu filho, só vai. Vai com medo mesmo. Vai, não espera muito, vai, começa, se não gostar, volta. O importante é que você tente. Então, assim, a Ju vai estar pelo mundo nos próximos anos, pode ter certeza. E acho que a pandemia também veio muito para trazer essa mensagem, né? De tipo, não vamos esperar, né? A gente não sabe aí, né? A gente fica vivendo, achando que, né, tá no controle, mas a gente não sabe quando tem a oportunidade, então tem que aproveitar, né? Não, se tem a oportunidade, vai. Claro, tem alguns outros fatores que pesam nesse momento, né? Às vezes questão financeira, às vezes questão familiar, né? Como é que eu faço para levar, às vezes, a minha família junto, ou não, se vou sozinha ou não. Tem vários fatores, mas se não tiver tantos, e o fator que mais está impedindo essa questão do medo de vou, não vou, vai, só vai. Ju, amei, muito obrigada, né? Espero aí continuar te acompanhando pelos canais da vida, a tua volta ao mundo e com certeza, né, espero que a gente tenha mais oportunidades de trocar figurinhas, mas te agradeço muito por ter atendido a gente aí hoje no meio da tua viagem. Eu super agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre como eu lido, né, a minha liberdade, o que eu faço aqui e falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho com os mentorados da Mentor Academy, como é que eu auxilio outras pessoas a terem essa liberdade, né, a liberdade que elas gostariam de ter para aumentar essa qualidade de vida e ter maior equilíbrio. Porque é isso que importa hoje, né? O sucesso ter esse equilíbrio na vida. O pessoal e o profissional. O sucesso não é só profissional. O sucesso também é o pessoal. E se os dois não estiverem equilibrados, não tem como. Vai ter uma hora que a gangorra ela vai fazer assim, ó, e aí não vai dar certo. Então, e aí vai faltar a satisfação, né, que a gente tanto comentou aqui. Exatamente, né? Então, esse é o meu trabalho, esse é o meu papel na vida das pessoas, é por isso que eu compartilho conteúdo, é por isso que eu tô aqui aprendendo novas formas de fazer com que as pessoas, elas absorvam a informação, elas se conectem com aquela emoção, com aquele conhecimento, e é isso que eu passo também nas redes sociais aqui, tanto no Insta quanto lá no LinkedIn também. Muito bom. Para mais informações, pessoal, sigam, né, o canal Sou Ju e eu vou deixar também a live salva para quem quiser assistir novamente ou compartilhar. Muito obrigada, Ju. Boa noite aí para ti. Obrigada. Nos vemos. Obrigada, tchau, Carol. tchau. Obrigada por todo mundo que assistiu aqui com a gente até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau.